Deus nos deu um domingo bonito, né? Típico de outono, aquele solzinho gostoso. E foi um dia maravilhoso. Primeiro porque nós acordamos. Segundo porque nós estamos na casa do Senhor. Com certeza, para nós estarmos aqui hoje, nós abdicamos de alguma coisa. Nem que seja o sofá da nossa casa. A gente deixou ele lá para poder estar aqui na presença do Senhor. E nessa noite, Deus ele me trouxe aqui, te trouxe também, para a gente fazer algumas reflexões. Reflexões essas que vão falar muito da graça transformadora do nosso Senhor. Reflexões essas que vão levar a gente para um lugar onde nós precisamos entender a nossa verdadeira origem, que é do Senhor. Quem aqui já não sentiu e não precisa me responder, que não merece estar na presença de Deus às vezes? Às vezes o nosso dia ele é cansativo, às vezes a gente peca e peca com vontade, e a gente sente tanta dor no coração, que a gente pensa assim, eu não sou digno nem de fazer uma oração, meu Deus. E é exatamente nesse momento que a graça do Senhor entra. É onde nós menos merecemos. É que Deus vem e coloca a sua graça transformadora na minha e na tua vida. É nesse exato momento onde a gente, aos olhos humanos e às vezes aos nossos olhos, não estamos valendo absolutamente nada. É quando Deus fala assim, é desse jeito que eu te quero, meu filho, porque a minha graça transformadora vai te abençoar. E eu quero que você, para entender melhor isso, abra sua Bíblia ou acompanhe comigo o que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, e nós leremos do versículo 19 ao 21. Romanos 5, 19, 20 e 21. E diz assim, está na tela. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E essa carta aos romanos, ao povo de Roma, escrito mais ou menos ali, anos 56, 57 depois de Cristo, foi escrita por um homem, pecador, e talvez dos fortes, que a graça que ele falou para esse povo, anos antes transformou a vida dele. O que isso significa? Significa que o meu e o teu Deus, Ele tem total capacidade de mudar a minha e a tua vida. O meu e o teu Deus, Ele tem a capacidade de superabundar em meio ao pecado e à morte. Paulo, quando escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido a Roma. Mas ele escreveu para esse povo. E quando ele escreveu para esse povo, mesmo sem conhecer aquele povo, ele sabia do Deus que ele estava falando para aquele lugar. Mesmo sem conhecer aquele lugar fisicamente, ele sabia exatamente o tamanho da graça transformadora que há em Cristo Jesus. Mesmo sem conhecer aquele povo de maneira física, ele sabia que aquela graça transformava o homem e a mulher, aleluia. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer para aquele povo de Roma que, mesmo no seu pior dia, no pior momento da tua vida, aleluia, Jesus achou um lugar para você na cruz do Calvário. Mesmo no teu pior momento, no teu momento de dor,
Jesus viu que valia a pena morrer na cruz por mim e por você, aleluia. Essa é a graça transformadora de Deus, uma graça que você hoje não está aqui por acaso, e na verdade, não é porque você merece, você está aqui porque a graça nunca abandonou a tua vida, aleluia. Você está aqui nessa noite, e lá fora o pecado está tentando acabar com a minha e com a tua vida, aleluia. Mas a graça de Deus superabundou na minha e na tua vida, e fez com que você entrasse por essa porta para Deus te dizer: ei, eu ainda lembro de você, e o meu filho que morreu na cruz ainda diz: vale a pena morrer por um filho e uma filha minha, porque mesmo diante de um pecado, a graça de Cristo Jesus superabunda sobre a minha e a tua vida, aleluia. E essa noite não será uma noite comum, essa noite não pode ser uma noite comum, porque você trocou alguma coisa na tua vida, e como eu falei, nem que seja o sofá da tua casa, para que você estivesse aqui nessa noite. E essa noite, eu não sei para você, mas para mim é um socorro do céu, quando Deus fala que a graça dele me basta, aleluia. É uma direção do céu, aleluia, para minha alma e para a tua também, quando o céu se abre para falar com você: ei, a minha graça te basta, aleluia. É isso que Paulo estava querendo dizer para esse povo, é isso que Paulo está querendo dizer, e a palavra revelada nessa noite também diz isso: ei, eu sei o quanto a gente sofre nesse mundo perverso, eu sei o quanto a gente fica exposto a pecados que muitas das vezes nós não queremos cometer, mas às vezes por uma infelicidade a gente cai. Ei, mas Deus manda te dizer, nessa noite, um socorro do céu desce nessa igreja, na comunidade cristã Novidade de Vida, para que a graça de Deus superabunde na minha e na tua vida. Ei, quem acredita nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Porque aonde tem pecado, tem muito mais graça. Se o pecado abunda, a graça superabunda, aleluia. E eu quero dividir com vocês aqui algumas reflexões sobre isso. E aí eu entro no sermão dessa noite. E o sermão dessa noite, ele vem para trazer algumas, como eu falei, reflexões. E a primeira delas é que você entenda muito bem o que eu vou falar. Porque eu sei como às vezes eu entro por essa porta. E isso pode acontecer com quem está aqui nessa igreja nessa noite. A primeira reflexão dessa noite é: você está em paz com Deus? Você, igreja, você está em paz com o teu Deus? Coloca para mim, Emily, Romanos capítulo 5 e o versículo 1 só, por favor. Olha o que diz o começo desse capítulo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. O início desse versículo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz. Nós temos que ter paz com Deus. Justificação aqui, aleluia, significa que Deus fez uma declaração legal. Nós fomos justificados pela fé. E temos paz com o nosso Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, você foi absolvido, aleluia. Você foi perdoado, aleluia. Você foi declarado justo e justa pela fé, aleluia. E debaixo da direção de Deus, você tem paz com Ele, aleluia. Deus não olhou do céu e disse assim: ah, tudo bem, vou deixar para lá. Não. Ei, Ele enviou o seu Filho a essa terra, e Ele olhou para a cruz e disse assim: está consumado. A dívida foi paga, aleluia. Ei, a partir desse momento, nós fomos justificados pela fé, aleluia.
e nós temos paz com Deus. Ei, igreja, se tinha algo na tua mente que te enganava e tirava o teu momento de paz, ou achava que você não tinha paz com Deus, o diabo está sendo desenganado agora, porque você sim tem paz com o teu Deus, aleluia. Se alguma coisa lá fora e te trouxe aqui dentro ainda querendo tirar a tua paz, nessa mensagem pregada e revelada vindo do céu, a paz está reinando na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, onde você colocar a planta do teu pé, Deus já será o solo para a tua caminhada, e a paz estará debaixo da tua direção, em nome de Jesus, aleluia. A justificação, ela não foi um processo, ela foi um veredito, aleluia. E esse veredito, ele foi pago com o sangue de Jesus na cruz. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de muita tribulação, e parece que a cada dia aumenta um pouquinho mais. É um mundo atribulado, é um mundo agitado, e às vezes nós esquecemos de viver algo que é maior e melhor, que é na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer a correria do nosso dia faz parte, porque nós precisamos buscar o pão de cada dia, porque não está caindo maná do céu. Então nós precisamos correr atrás do pão de cada dia, sim, mas nós temos que entender que ter tempo com Deus faz parte de uma caminhada melhor e mais longa com Ele. Não subestime o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você. Esse preço, ele é muito maior do que 1 hora, 1h30, uma vez por semana dentro da igreja. Não subestime o sangue derramado na cruz do Calvário, pelo meu e pelo teu Senhor Jesus Cristo. Ele vale muito mais do que 5 minutos de oração em 24 horas do dia. Não subestime um homem, um Deus que se fez homem e viveu a minha e a tua dor, por às vezes um encontro mensal com o Senhor. Para vivermos nesse mundo que é tão atribulado, agitado, nós precisamos entender que nós temos que ter a paz do nosso Deus. Nós precisamos entender que sem a paz do Senhor, nós somos influenciados pela tribulação mundana. E aí não adianta a gente achar que o diabo veio e tentou a gente, não. Deus está falando com a igreja dele nessa noite. Ei, invista o teu tempo em mim, diz o Senhor. Tenha paz comigo, porque eu tenho contigo, assim fala o Deus para essa igreja. Porque esse é o recado que Ele quer falar comigo e contigo. Porque o final desse versículo, o 1 do capítulo 5 de Romanos diz, porque nós temos paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz, ele não é um sentimento, paz, ele é um posicionamento. Eu não sinto paz, eu tenho que ter paz. Eu tenho e você tem que se posicionar como um homem e uma mulher que tem paz com Deus. Isso não significa que nós não teremos momentos atribulados no nosso dia. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas o ânimo tem que estar lá em cima, porque Ele falou que venceu o mundo. Aleluia. Então, por mais que nós tenhamos tribulações durante o nosso dia, nós temos que entender que se eu tenho paz com o meu Deus, significa que o mundo pode estar contra mim, mas eu tenho aquele que é acima de todo o mundo, aleluia. O mundo pode estar contra você, mas Deus está com você e dentro de você, aleluia. Ele está com você todos os dias,
quando você dorme, quando você acorda, quando você esquece de orar. Mas quando você entende que as 24 horas do teu dia, Deus está contigo, tudo você pode naquele que vai te fortalecer. Porque quando você entende que você tem o protetor, que é o Senhor dos exércitos, e que não tem ninguém maior e mais poderoso do que Ele, por mais que seja a adversidade da minha e da tua vida, Deus vai te dar a vitória no final desse processo. Por paz não ser um sentimento e ele ser uma posição, nós temos que nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Posicionamento esse que vai fazer nós vivemos mais e melhor na presença dEle, porque Ele quer que nós tenhamos paz com Ele, aleluia. Nós temos que nos posicionar na presença de Deus. Não adianta procurar a paz quando estivermos no meio da guerra, não. A paz, ela é buscada e nos posicionando todos os dias e as horas das nossas vidas, aleluia. Na maior prova da minha e da tua vida, e eu não sei qual é a tua, mas eu sei quais são as minhas. Na maior prova da minha vida, aleluia, Deus nunca deixou um segundo eu ficar sem Ele. Deus, na maior prova da minha vida e da tua também, Ele nunca te abandonou, aleluia. Por mais que seja a adversidade que você está passando, ei, Ele está contigo, creia no Senhor somente, aleluia. Mas como assim? Na minha prova, na minha dor, Deus está comigo? Deixa eu fazer uma analogia para você entender. Quando uma criança está brincando com outras, às vezes ela esquece do pai e da mãe, e fica lá por horas, brincando. Até esquece que tem família. Mas quando ela bate o dedinho no brinquedo, ela vem chorando para quem? Para o pai e para a mãe. E Deus, nessa analogia, Ele está falando no coração dessa igreja, aleluia. Não fica brincando de viver e esquece de mim, não. Não vem para mim quando bate o dedinho na quina do brinquedo chorando, não. Ei, eu quero você 24 horas por dia, aleluia. Eu quero que por mais que você esteja aí, vivendo no seu trabalho, na escola, na faculdade, no ministério, em todos os momentos, nunca esqueça que eu desci, o meu filho foi e morreu por você na cruz do Calvário, e se tivesse que fazer, eu fazia de novo, porque valeu a pena, porque nesse dia, nesse domingo à noite, você está aqui ouvindo a minha palavra, assim diz o Senhor. Ei, não abandone o teu Deus, aleluia. Tenha um posicionamento de filho e de filha, e busque a presença do teu Deus, aleluia. Você vai correndo para o pai, a criança, e chora, e chora, e chora. Quando o passador vai embora, esquece de novo. O evangelho que essa igreja prega e que essa igreja vive é um evangelho onde Deus tem permanência absoluta nas nossas vidas. Esse não é um evangelho onde a gente vem só na dor. Esse é um evangelho onde a gente vive também as glórias debaixo da presença do Senhor. Quando a gente entende que nós não somos mais réus, nós somos filhos. Eu não sou mais réu, eu sou filho. Eu não estou mais em guerra, eu estou debaixo de uma paz que vem de Deus. Quando nós entendemos isso, nós encaramos as adversidades do dia com muito mais leveza, seriedade, porque eu tenho um Deus que, por mais dor que eu estou sentindo nessa hora, Ele é o médico dos médicos, e Ele tem o poder de me curar, de me renovar, de me restaurar, de restabelecer todas as minhas forças, porque Ele é o Deus soberano e todo-poderoso.
aleluia. Então, isso é uma afirmação, você está em paz com Deus. Saia daqui sabendo disso, você está em paz com o teu Deus. Se o diabo tentou enganar a tua cabeça, a tua mente, isso caiu por terra já, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com mais paz, se já entrou no teu coração, porque você está em paz com o teu Deus, aleluia. Segundo ponto, a tribulação não é o fim, ela é o processo. E olha que contraditório. Às vezes a gente acha, e falo isso por experiência própria, que quando vem a tribulação acabou tudo. Quando a gente passa por aquele pior momento da nossa vida, parece que Deus abandonou a gente. Quando a gente está com aquela pior dor, a pior perda, a gente parece que esquece que Deus é um Deus soberano. Coloca Romanos 5, versículo 3 e 4, por favor. Olha o que Paulo disse para essa igreja, que ele não conhecia ainda. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Contraditório isso, né? Porque o mundo nos ensina a fugir da dor, mas o reino dos céus nos ensina a crescer através dela. Quando a gente está no mundo e a gente quer fugir da dor, e a gente coloca na cabeça que é o fim, nesse momento o reino te chama e fala assim: meu filho e minha filha, agora é o momento de você crescer através desse momento. É hora de você aprender e amadurecer com a tribulação que você está passando. A tribulação não é o fim, ela é o processo para o amadurecimento de um homem, de uma mulher de Deus. Paulo não diz, volta por favor, que não toleremos a tribulação. Ele fala que nós nos gloriamos na tribulação. Se está doendo, Deus está moldando. Se está sentindo dor, Deus está entrando aí para te ajudar a crescer alguma coisa. Se você está sentindo um aperto no teu coração, aleluia, pode ter certeza, Deus está te dando crescimento, aleluia. E para todo mundo, e principalmente para crianças, a dor do crescimento ele é muito materializável. E para o crente, é da mesma forma. Às vezes dói, mas dói demais a dor do crescimento. Mas é no meio da tribulação que a gente sai mais forte dela. E quando a gente sai dela, aquilo ali, e Paulo foi falando ali, a tribulação, ela produz paciência, misericórdia. A paciência produz esperança, e a experiência é esperança. Tribulação, ela pressiona, ela aperta, ela faz doer. A tribulação nos confronta, nos engasga, nos deixa às vezes mal. Mas Paulo vai falar que depois da paciência, da tribulação vem a paciência. E a paciência, ela nasce na minha e na tua vida, quando a gente entende e não desiste, porque tem algo maior lá no final. Aquela dor que está forte demais, aquele aperto, aquela pressão, quanto mais a gente entende que ela é o meio e não é o fim, a gente vai gerando mais paciência no longo desse processo. E quando a gente vai gerando paciência,
a gente vai sendo forjado, moldado, vai tendo um caráter aprovado, porque vem uma experiência com Deus, aleluia. Quanto mais experiências com Deus nós temos, mais forte nós ficamos. E quando nós ganhamos experiências, nosso caráter é forjado, ele é moldado, ele é aprovado. E aí vem a esperança no versículo 4, a esperança de que o final é um final glorioso, é um final grande, é um final onde eu e você estaremos numa mesa linda, grande e farta, ceando as bodas de Cordeiro, encontrando o noivo dessa igreja e dizendo para ele: ei Jesus, como foi bom, valeu a pena passar pela tribulação, onde eu ganhei experiência, onde eu tive paciência, porque eu sentei nessa mesa e eu cheguei com a esperança de que o Senhor voltaria para buscar a igreja, aleluia. É para isso que nós vivemos. Esse é o preço da cruz. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. E deixa eu te dizer uma coisa, mais uma semana se inicia, primeiro dia da semana hoje, muitos começarão a trabalhar amanhã, mas deixa eu te dizer uma coisa para você entender de uma vez por todas, é possível ver Deus em tempos de crise, isso é uma afirmação, é possível ver Deus em tempos de crise. Mas se nós, preste atenção, estivermos insensíveis à voz do Senhor, é impossível acessá-lo mesmo no tempo da bonança. No momento de crise é possível ver Deus, mas se nós formos insensíveis, no momento de paz, a gente não tem acesso a Ele. Olha só que contraditório. Isso significa que Deus Ele só não está na paz e só não está na crise. Ele está em todo o momento da vida de um cristão. Mas para a gente acessar a Deus na crise e dar glória com Ele também na paz, nós precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor. Porque não adianta nada. Às vezes tem gente que vive na maior paz, tem dinheiro no banco, saúde em dia, trabalho perfeito, mas se não acessa o céu, a gente não está tendo tempo de paz com Deus. E aí a gente está vivendo uma paz mundana, uma paz que não é a paz que a gente vem buscar. É por isso que a maior investida do diabo, é confundir você. Pergunta para mim assim, por quê? Mais alto, por quê? Porque um cristão, quando ele sabe quem ele é, Satanás não engana ele. Porque quando um cristão sabe o posicionamento que ele precisa ter, mesmo no tempo de paz e no tempo de crise, ele está acessando o trono. Porque Satanás quer te confundir e colocar na tua cabeça que na crise Deus não está e na paz Deus não fala. Mas Deus está com um cristão que entende e acessa o trono 24 horas por dia. Então se o diabo queria te confundir, no passado, foi quebrado por terra quando você passou por aquela porta hoje no nome de Jesus. Se por algum momento nesse dia, nesse mês, nesse ano, o diabo tentou colocar na tua cabeça que você está vivendo tempos de crise, porque Deus te abandonou, ei, Deus manda te dizer, eu não te abandonei, eu estou com você 24 horas por dia, e eu preciso do teu posicionamento, para viver em crise e em paz, mas comigo, aleluia, aleluia, oh Deus maravilhoso, Deus te dá um direcionamento nessa noite. Um direcionamento esse que faz você enxergar coisas que você até então não enxergava. Coisas que a tua visão natural não te deixava ver.
mas você tem uma visão celestial a partir desse momento. Uma visão essa que vai fazer você entender que no meio da crise Deus está contigo, mas no meio da paz Ele também está contigo. E quando Deus chegar na tua vida ainda mais a partir de agora, Satanás nenhum vai ter o direito de acessar a tua casa, os teus negócios, o teu ministério, porque você tem um Deus que te protege 24 horas por dia. Aleluia. Fala mais do céu dentro da tua casa. Fala mais do céu na tua faculdade. Fala mais do céu no teu trabalho, seja lá onde for. Fala mais do céu. Porque o diabo, ele não é onisciente não. Então ele não vai entender o que você está pensando, mas ele vai escutar o que você está falando. Vai orar, ora em voz alta, para arrebentar tudo aquilo que não vem de Deus. Eu vou orar em espírito. Não, é para tu quebrar qualquer mal na tua vida. Ora com a intensidade da tua voz, como se você estivesse cantando um hino lá na tua casa, gritando o gol do teu time. Ei, a mesma energia que você coloca em coisas do mundo, coloca também nas coisas do céu. Precisamos falar mais do céu. Precisamos entregar mais do céu aqui na terra. Às vezes a gente acha que por um mês de crise, uma crise temporária, às vezes 2 dias, a gente acha que tudo acabou. E deixa eu te dizer uma coisa, isso tem roubado a alegria de tanta gente em tanta igreja, porque qualquer tipo de dificuldade a gente leva para o lado de que Deus esqueceu da gente, porque a gente fica olhando para o tempo agora, hoje, amanhã, ontem, daqui a um mês. A gente fica olhando muito de maneira focada num tempo que não é o tempo de Deus, e isso faz a gente entender que por muitos momentos a ausência de Deus está notória na minha e na tua vida. Quando a gente começa a perceber que quanto mais acesso nós temos a Deus, menos perturbações e confusões como essa a gente vai ter, a gente vive melhor. Para que achar que Deus abandonou a minha e a tua vida porque nós tropeçamos na rua e quebramos o dedinho do pé? Ei, você acha mesmo que José, no meio de um cativeiro, foi preso, foi defamado naquele lugar, difamado naquele lugar? Você acha mesmo que José esqueceu que Deus estava olhando para ele? Ei, Davi, quando Saul corria atrás dele, será que ele entendeu que Deus tinha abandonado ele? Não, meu irmão e minha irmã, Deus não abandonou José, Deus não abandonou Davi. Noé ficou anos e anos construindo uma arca, e quando nada dava certo, será que ele viu que Deus abandonou ele? Não, nem José, nem Davi, nem Salomão, nem ninguém. Ei, nem você. Deus não te abandonou, Deus não largou a tua mão, Deus está contigo no teu propósito. O tempo dele não é o meu e o teu tempo, e ele manda te dizer: calma, acalma o teu coração, porque eu estou contigo. O meu tempo é mais precioso, melhor e melhor para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceiro ponto: Deus te amou no pior momento da tua vida. Deus te amou no pior momento, onde ele sentiu mais dor. Coloca 5 versículos 6 e 8, por favor, 6, 7 e 8. Olha o que diz lá. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ainda o quê? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Fala assim:
O ímpio sou eu. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Jesus entregou o melhor dele, no pior momento da vida dele. Jesus, ele morreu a minha e a tua vida, para que nós pudéssemos viver a dele. O céu nunca vai esperar você chegar na tua melhor versão para te amar. O céu já te ama, aleluia. Apenas reconheça que o Salvador e Senhor da tua vida morreu na cruz por mim e por você, aleluia. Ei, nós não seremos perfeitos para o céu nos aceitar. Jesus já nos aceitou. Você hoje não é amado porque mudou, não. Você muda porque você é amado, aleluia. Você está aqui hoje porque tem um Deus que te ama, que o Espírito Santo te incomodou para você vir para essa igreja. Ei, Deus te amou no pior dia da vida como homem de Jesus Cristo nessa terra, mas mesmo assim Ele nunca te abandonou, aleluia. E eu te convido a buscar ainda mais, com mais intensidade, a presença do teu Deus. Hoje é uma noite que Ele te trouxe aqui, nesse lugar, para você entender de uma vez por todas que Ele deu o melhor dEle, e que eu e você temos que dar o nosso melhor, para que Ele entenda que valeu a pena morrer na cruz do Calvário. Se você tem dúvida que Ele fez o melhor dEle, começa a ler a Bíblia e só vê a parte da crucificação. Se você tem dúvidas de que Jesus morreu por você no pior dia da vida dele, ei, eu te convido a chegar em casa, dobrar o teu joelho e falar assim: perdão, Deus, porque você deu o teu melhor, e a partir de agora eu vou te entregar o meu melhor também. A gente precisa trazer a realidade do céu para a terra. Nós precisamos falar mais do céu e menos da terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o nosso chamado aqui na terra é espelhar as coisas do céu, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que falar do céu com mais intensidade aqui na terra. Mas às vezes a gente não entende isso e quer buscar as respostas do céu na terra. A gente inverte. Nós queremos buscar as respostas de Deus na terra. Não. Não tem nada na terra. Não tem nada na terra de valor que o céu não tenha dado. Não tem nada na terra de valor que o céu já não tenha dado. Aleluia. Então não adianta você buscar a resposta do céu na terra, não, é o contrário. Ei, a palavra de Deus lá em Malaquias vai dizer assim, ó: fazei prova de mim, se eu não abrir o céu e descer sobre a terra bênçãos grandes. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. A viúva, quando não tinha R$1 para pagar os devedores, veio um azeite do céu para poder abastecer aquela família e aquela casa. Aleluia. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, abriu o céu e de lá veio uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E do céu desceu o Espírito Santo como forma de uma pomba e encheu aquele lugar. Ei, a minha Bíblia vai dizer que lá um monte de crente em Atos 2 estava reunido no lugar, e do céu, aleluia, veio chamas de fogo e incendiou aquele lugar. Ei, a tua resposta vem do céu, vem do céu, vem do céu. Aleluia. Glória a Deus.
que não seja do céu. O preço foi pago, aleluia. E para fechar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Coloca de novo o versículo 20, Emily. Aleluia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, aleluia, superabundou a graça. A graça nunca fugirá do pecado, grava isso. Paulo não diz que a graça compensou o pecado, ele diz que a graça superabundou o pecado. E aqui superabundou significa mudou violentamente, aleluia. Tirou da frente o pecado, para que a graça de Deus tomasse aquele lugar. Ou seja, não foi uma gota de misericórdia num grande oceano de pecado, foi um tsunami, aonde tinha muita ruína num coração fraco. A graça de Deus, ela tomou conta da minha e da tua vida. Deus não somente te salvou através da cruz, Ele te sobrecarregou de graça. Jesus não só subiu aquele monte carregando uma cruz, não. Ele encheu, Ele mudou violentamente a tua vida com graça, aleluia. Aonde tinha vergonha na tua vida, aleluia, agora tem autoridade. Aonde tinha erro, agora tem direcionamento de Deus, aleluia. Aonde tinha acusação na minha e na tua vida, agora tem um destino profético, debaixo da direção e das asas do Altíssimo. Ei, não existe mais acusação, existe destino de Deus para a tua vida. A graça não veio para negociar com o diabo, não, ela veio para tomar conta da minha e da tua vida. Ela veio para enterrar o teu passado. Então esqueça tudo aquilo que te travava, porque Deus está te dando novidade de vida. A graça enterrou a tua história e está reescrevendo novas páginas de vida eterna para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, aleluia. Deus não economizou um centavo naquela cruz. Por causa disso, a graça que há em nós, nós também não podemos economizar para falar de Deus. Para de viver com medo, para de viver cabisbaixo, cabisbaixa, para de viver pensando coisa que não é para pensar. Deus te deu um direcionamento, Ele mudou o teu destino. O preço foi pago, a graça veio e mudou abruptamente a minha e a tua vida. E é justamente para você parar de pensar em coisa que não deve. Para de tentar responder e achar a resposta do céu na terra. O céu abriu na tua vida, aleluia, para que você receba algo direto do trono do Senhor, para você mudar quem está em volta da tua casa, para você mudar o teu eu interior. É tempo de mudança, é tempo de confrontamento, aleluia. Vamos parar de viver o passado, vamos viver o hoje, o agora. Está aqui na igreja, 19h25, viva intensamente esse momento, porque Deus está falando com o teu coração e com o meu coração. As distrações do mundo não podem entrar dentro de uma igreja, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, as influências do reino têm que mudar aquele lugar lá fora. E isso vai acontecer debaixo de uma graça transformadora. Levanta a tua mão. Deus está dando graça para essa igreja. Deus está abrindo o céu agora. Deus está te dando sabedoria, renovo, paz.
Deus está tirando da tua cabeça o passado e está colocando uma visão de futuro para você entender que tem muita coisa grande e firme para você viver a partir de hoje. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Você está em paz com Deus. A tribulação não é o fim, é o processo. Ele te amou no pior dia da vida dele. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado tentou dar um ponto final na minha e na tua vida, mas Deus apaga com a borracha do céu e bota uma vírgula ali e diz assim: essa história ainda vai ser muito linda. O diabo fica tentando colocar ponto final, e às vezes uma vírgula para dizer, mas o teu passado, tananã, tananã, ei, Deus passa a borracha, e o passado ficou para trás, e a partir de agora tudo se fará novo na presença de Deus. E isso aqui não é jargão bíblico não, é palavra que vem do céu, porque Deus manda te dizer que nessa noite Ele está reescrevendo história de homens e mulheres aqui. Ele está fazendo você mudar de uma vez por todas e entender que não existe ponto final enquanto Jesus não voltar e buscar a igreja dele. Aleluia. Você não vai sair daqui com nenhum sentimento de culpa. Eu vou repetir. Você não vai sair daqui com nenhum sentimento de culpa na tua vida. Não. Você vai sair daqui com identidade de filho e de filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ei, você não vai ficar com sentimento de culpa não. Deus está te dando uma nova identidade, uma nova direção. Ele está reescrevendo a tua história para ser uma história longa e firme na presença dEle. Aleluia. Coloca a mão no seu peito, feche os seus olhos e repita assim comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou restaurado. Oh, aleluia. Então ora comigo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. A tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Pai, no nome de Jesus, que a sua graça transformadora toma conta desse lugar, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja tenha uma nova identidade a partir dessa noite. Nenhum sentimento de culpa fique no coração da tua igreja, Pai. Que nessa noite, meu Senhor, a tua igreja entenda de uma vez por todas que a tua graça superabundou em meio à vida dela, Pai. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa igreja, Pai. Cada filho e filhas aqui representando famílias. Que hoje nós tenhamos um recomeço, uma nova história esteja sendo reescrita nessa hora, no nome de Jesus.